Fala galera do Total Esporte Rio, chegando aqui para mais um vídeo. Hoje foi dia de clássico no Maracanã, Fluminense e Vasco empataram em 0 a 0. Nós transmitimos, né, pela rádio Pop Rio 98.7 com o Vitor Pereira na narração e nos comentários, né, ao meu lado o Mário Sérgio, né, eu, o Bruno Castanha e o Mário Sérgio comentamos esse jogo. Um jogo que, na minha concepção, acabou sendo um resultado ruim para os dois, né? Acho que o Vasco, o Luxemburgo, acho que pensa um pouco diferente, mas eu acho que ambos os times precisavam da vitória no jogo de hoje, cada um pensando em uma outra situação do campeonato. O Fluminense na zona de rebaixamento, né? E o Vasco se afastou um pouquinho da zona de confusão, como o professor Luxemburgo gosta de falar, mas também podia pensar um pouquinho mais para frente, de tentar, sei que é difícil, mas brigar para uma Libertadores ou garantir, né, uma vaga também na Sul-Americana. O Vasco vem de derrota na quarta-feira para o Grêmio em casa, hoje empatou com o Fluminense e quarta-feira pega o Palmeiras. Então também é uma sequência difícil e o Vasco podia tentar essa vitória no jogo de hoje. Por que eu falo tentar? Porque eu acho que as substituições do Vanderlei Luxemburgo não foram de quem queria ganhar o jogo. E a gente vai chegar lá para falar isso. Primeiro tempo de Fluminense e Vasco, um jogo mais intenso, né? O Fluminense teve logo uma chance logo no começo do jogo com o Alan, que saiu na frente do Fernando Miguel, né, que abafou bem. O Vasco respondeu duas seguidas com o Marrone para cima do Gilberto, né? Uma ele consegue ganhar na velocidade, cruza o Digão, corta um lance perigoso, até quase faz contra, mas a bola sai pelo escanteio. Logo depois um cruzamento do Rossi, que o Marrone sobe de cabeça, ganha do Gilberto, e a bola também passa rente à trave. O Fluminense responde, primeiro com um contra-ataque, uma bola que o Ione ganha do Bruno Gomes no meio de campo, né, e toca o Ganso, cruza o Daniel, acerta o travessão. Teve uma outra chance com o Nino, que o Ganso toca, o Nino fica cara a cara e chuta pelo lado, na rede pelo lado de fora, né? O Fluminense criou algumas chances e o Vasco respondeu também num chute do Guarim, que passou também rente à trave. Então, no primeiro tempo, o Fluminense teve 70% de posse de bola, né? O Vasco explorava bastante os contra-ataques, né? Reativo, né? Tentando buscar a velocidade do Rossi e do Marrone. Só que eles também estavam muito recuados, né? Então era difícil quando o Vasco roubava uma bola, só tinha o Guarim para aproximar no Ribamar, com o Rossi e o Marrone muito atrás, né? Então o Fluminense chegou a alcançar 70% de posse de bola, né, no primeiro tempo, e criaram chance e acabou não resultando em gol. No segundo tempo, né, o Vasco já volta, chegando agora nas substituições do Vasco, né? O Luxemburgo tira o Bruno Gomes, que já tinha amarelo, e o Guarim, né, o colombiano, e coloca dois volantes, né, o Raul e o Marco Júnior. Joga no 4-1-4-1, né, com o Richard, uma linha de 4, né, com Rossi, Raul, Marco Júnior e Marrone, e só o Ribamar na frente, né? E logo depois, aos 9 minutos, perde o Henrique, lateral esquerdo, machucado dentro do Danilo Barcelos, e aí ele ficou refém, né, daquilo, não podia mais fazer a substituição, de repente para usar o Felipe Ferreira ou o Bruno César, né, ou mais algum atacante para tentar buscar algum resultado, né, buscar uma vitória, né, e ficou com um time defensivo. Criou poucas chances no segundo tempo, o jogo caiu muito de produção no segundo tempo. A chance mais clara de gol no segundo tempo foi do Fluminense, né, no que o Marcos Paulo cabeceia, inacreditável, consegue botar para fora numa pequena área, depois de um escanteio que o Marco Júnior dava condição, não tinha impedimento, né? E o ritmo caiu, os dois times cansaram, né? O jogo no segundo tempo, o primeiro tempo, se não foi nada brilhante, pelo menos teve emoção, chances criadas, mais intensidade do jogo. O segundo tempo, os dois times pareciam cansados, né? O jogo ficou mais truncado, poucas chances, né? Já pro final do jogo, o Fluminense consegue meio que dar uma abafada no Vasco, né? O Vasco ficava sem saída, até porque o Rossi e o Marrone cansaram, né? Porque eles estavam voltando muito para acompanhar, ainda mais no segundo tempo que o Fluminense perde o Gilberto machucado e o Yuri, né? E aí também entra no Marcão, eu vou chegar lá, tô falando mais do Vasco agora, mas entra o Marcão, bota o Pablo Diego na lateral direita, então fica bem ofensivo, o Marrone marcando ele. Tanto que dois lances perigosos no segundo tempo. O Rossi corta a bola do Caio Henrique, né, dando um carrinho, botando para escanteio. E depois o
outro, o Pablo Diego pela direita e o Marrone bota para escanteio do outro lado. Então, você vê como o Vasco acabou ficando muito defensivo, né? E como eu falei, precisava ganhar para poder 39 pontos, né? Faltam ainda, como o Luxemburgo fala, mais 6 ou 7 pontos para sair totalmente da zona de rebaixamento, mas eu acho que o Vasco não corre mais risco, né, de rebaixamento, na minha opinião. E o Fluminense, que está na zona de rebaixamento, o Marcão, que está balançando, né, perigo aí no cargo para voltar a ser interino, né, voltar a ser auxiliar, né, porque ele já praticamente está de interino. Acho que precisava ser mais ousado hoje, um pouco, pela situação do Fluminense. Deixou o Nenê no banco hoje, escalou o Yuri com o Alan, né, e Daniel e Ganso. O time ficou mais consistente, né, o Yuri na frente da zaga ali, liberando mais o Alan, né, o Alan. E o Fluminense estava correndo um pouco risco com isso, com o Yuri ali parado. Quando o Yuri sai machucado no segundo tempo, ele coloca o Dodi, né? Eu acho que ali ele podia ser um pouquinho mais ousado, né? Tentando recuar o Daniel e tentar botar mais alguém de frente, ou o próprio Nenê, ou o Elton Nem, ou até o João Pedro, né? Mas ele prefere botar o Dodi, depois ele tira como eu falei, o Gilberto sai também machucado, né? Com o tornozelo entra o Pablo Diego. E mais pra frente ele tira o Ganso, que sumiu no segundo tempo. No primeiro tempo, como eu falei, ainda conseguiu dar 2 passes, colocando, né, o Daniel e o Nino com chances reais de gol. No segundo tempo, o Ganso some do jogo e aí ele bota o Nenê, né? Eu acho que ele poderia também colocar, de repente, o João Pedro, né, mais lá para um homem de área, que faltou isso pro Fluminense no segundo tempo, né? Um homem dali, porque o Ione Gonzalez realmente não finaliza bem, teve uma chance clara também no segundo tempo, né, num cruzamento que ele fura, né, uma chance real que o Fluminense teve, ele fura, né, e depois teve outro, o Daniel chuta por cima. O Fluminense acabou criando e peca, como vem pecando um monte de jogos, como era desde a época do Fernando Diniz, cria, tem a posse de bola, mas não faz o gol. Né, e faltou isso hoje, então acho que faltou um pouquinho de ambição também do Marcão, até porque na situação dos dois times o Fluminense está muito pior, né? O Fluminense está na zona de rebaixamento, podia aproveitar hoje, o Ceará perdeu, né, para o Palmeiras, jogo cheio de polêmica, né, de VAR, mas perdeu, né, e o Fluminense podia, com uma vitória hoje, sair da zona de rebaixamento, né? Então eu acho que faltou um pouquinho de ousadia para o Marcão, até porque, olhando a tabela, o Fluminense hoje, agora na próxima rodada, pega o São Paulo fora de casa e no outro final de semana pega o Internacional no Beira-Rio. Então são 2 jogos complicadíssimos. São Paulo vai reencontrar o Fernando Diniz, né? São jogos complicados pro Fluminense, e uma vitória hoje é clássico. A gente sabe que clássico não tem favorito, mas o Fluminense podia tentar pelo menos ser mais ousado, né, nas substituições. Não digo nem na escalação. A escalação eu acho ok ali. Vai discutir se era pro Nenê sair ou não, se era pro Ganso jogar ou não, é uma outra história. Mas eu acho que o Yuri e o Alan, liberando um pouquinho mais o Alan, liberando bastante os laterais, o Gilberto e o Caio Henrique, acho que a escalação ok. Mas a substituição é que eu acho que o Marcão podia ser um pouquinho mais ousado, já que o Fluminense precisa desesperadamente de vitórias para não ser mais uma vez rebaixado, né? Então agradecer, fizemos uma transmissão muito legal lá Bela Pop Rio com o Vitor e com o Mário, como eu falei, né? Então a gente também esperava gol. O Vitor hoje não conseguiu narrar um gol, 0-0, poderia ser muito melhor. Como eu falei, primeiro tempo jogo bom, segundo tempo um jogo devagar, jogo de dar sono, né, com poucas chances, caiu muito no segundo tempo, como eu falei. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, siga a gente no Instagram, né? Tem o Total Esporte Rio no Instagram e nosso canal, e a gente volta aí falando do futebol carioca em outros vídeos. Valeu, tamo junto.